Quando eu falo de Jesus, minha alma se ilumina. É maior do que eu supus o poder que vem de cima. Quando eu falo de Jesus, que salvou a minha vida, que curou minhas feridas, sinto arder meu coração. Quando eu falo de Jesus, fico muito emocionado, pois eu sinto a sua luz, que Ele tem abençoado. Quando eu falo de Jesus, minha alma pega fogo, pois eu sinto seu renovo dentro do meu coração. Quando eu falo de Jesus, vejo as lágrimas no rosto de quem vive num desgosto, procurando uma saída. A tristeza vai embora e o milagre se produz cada vez que a gente ora pelo nome de Jesus. Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, reflexão para a sua vida, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta hoje em São Mateus capítulo 5 e verso 1 em diante, aonde fala sobre as bem-aventuranças, as beatitudes, o sermão da montanha e as beatitudes. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E, por fim, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus,
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Então, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, hoje eu quero destacar o verso 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Em outra tradução diz, eles serão saciados. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Então, podemos entender assim, é feliz aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Justiça não é propriamente o revidar a quem lhe fez mal. Justiça não é propriamente você ir no advogado e arregimentar ali uma petição contra alguém que lhe fez o mal. Não. Justiça é a palavra de Deus. A palavra de Deus é justiça para nós. Aqui está falando dentro desta linguagem bíblica, justiça, que é a palavra. Então, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede da palavra. Aqueles que têm fome e sede das mensagens, dos cultos, da igreja, dos hinos. Existem irmãos e irmãs que andam pelas ruas da cidade de carro somente ouvindo hinos. O passatempo deles é ouvindo hinos, é ouvindo mensagens, é ouvindo pregações. Por que isso e não outras coisas? Por que não uma musiquinha de rock no Walkman, no fone de ouvido? Por que não essas músicas frenéticas do mundo? E sim hinos cantados na igreja, às vezes até não muito bem gravado, mas eles têm prazer em ouvir, por saber que aquilo foi cantado por servos e servas de Deus. A Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Se você tem fome de Deus, é porque existe um Deus para preencher esta fome. Se um fundo clama, é porque há um outro fundo para responder. Se há um fundo em você clamando por Deus, é porque existe um Deus para responder esse clamor. E eu tentei e estou tentando fazer esta reflexão nesta oportunidade, baseado nessa escritura e muito especialmente também baseado na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 235. Estava lendo essa mensagem esses dias e quando parei nesse parágrafo eu disse, isto dá uma grande reflexão. Porque aqui o profeta está dizendo, igreja, por que tens fome? Por que tens sede? Por que você tem fome, igreja? Por que você tem sede? Sede de Deus. Faze uma chamada de altar na igreja para quem quiser vir orar no altar e enche o altar de pessoas. Faz-se uma conclamação para orar de joelhos e todos se ajoelham e em voz alta clamam por Deus. Enquanto que o ímpio ele diz, mas para que orar? Para que rezar? Ele diz, para que rezar? Existe um cantor, eu não me lembro o nome dele, mas ele cantava uma música secular que dizia, não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado. Não sei se é a Gerry Adriane ou um desses cantores antigos da velha guarda. Não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado. Mas esta foi uma música apenas porque adianta sim. É claro que nós não vimos a igreja para rezar, porque reza é uma repetição de um credo, de algo, de uma oração já feita. Reza é repetição de palavras já feitas. Oração é espontâneo, é algo que você faz espontaneamente a Deus e cada dia você tem uma oração diferente da outra. Então,
adianta sim vir à igreja orar e fazer tudo errado. Sabe por que adianta? Porque quando você vem à igreja e ora, ou você ora em sua casa, mesmo ainda fazendo tudo errado, a oração lhe dará poder de fazer o certo. Você não precisa se preocupar, como o profeta ensinou. Venha com os seus cigarros, venha com os seus vícios e veja se você não os deixará no altar. Venha com seus erros, venha a Jesus com suas falhas, venha a Jesus com suas fraquezas e veja se você não verá Ele tomando o seu fardo e levando sobre si, te deixando sem fardo algum. Então o profeta diz: igreja, por que tens fome? Igreja, por que tens sede? É o Pai tratando de revelar-te esse segredo escondido. Porém, tens permitido que tantas coisas o tirem de ti. Permites que teu trabalho, tua esposa, teu esposo, teus filhos, os cuidados desse mundo, o pastor ou outra pessoa o tirem de ti. Quando sabes muito bem que no profundo do teu coração tens uma fome e uma sede tremenda por Deus. Isso é Deus tratando de revelá-lo a ti. É a revelação, porque estamos nos últimos dias e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Quer dizer, para que em tudo Ele seja o primeiro. Por que você tem fome? Deixa eu tentar minuciar esse parágrafo aqui. Por que você tem sede? Por que você tem fome de Deus? Não estamos falando da sede natural e nem da fome natural. Porque todos os homens que são normais, eles têm sede e fome. Mas por que você tem fome e sede de Deus? Por que você tem fome e sede das coisas de Deus? O profeta diz: é o Pai tratando de te revelar coisas. Que coisa maravilhosa! É o Pai tratando de te revelar esse segredo escondido. Por isso Ele colocou dentro de você uma fome por Deus, um desejo por mais de Deus, um desejo por mais do Espírito Santo. Se você não tem essa fome, não tem essa sede de justiça, em primeiro lugar, diz a Bíblia em São Mateus 5,6, que você não é bem-aventurado. Mas lá diz: bem-aventurado é os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E o profeta diz: igreja, por que tens fome? Por que tens fome, meu irmão? Por que tens sede? Por que tens esse desejo de mais? De mais? Você vai à igreja na quarta e já não espera chegar ao dia de domingo, porque você quer estar lá. Se por alguma razão você tem que faltar, parece que a semana não foi completa. Né? Não foi completa a semana, sem o culto de domingo, sem a escola dominical. E por que isso? E por que o ímpio nem na missa vai e para ele está tudo certo? E não sente fome e sede de ler a Bíblia, de ler o catecismo, de ir na missa, de ir na igreja alguma. E ele quer levantar tarde no dia de domingo, comer a lasanha ou a macarronada, que é de plástico no dia de domingo, e depois dar mais uma dormida e assistir as novelas, os filmes, os documentários, as reportagens de domingo à tarde, depois de domingo à noite, culmina sua noite ouvindo, assistindo a última reportagem famosa que existe aí em uma determinada emissora. Depois ele vai dormir e inicia uma segunda-feira com a cabeça cheia de tantas comidas que comeu no domingo e notícias que teve, baralho que jogou, ping-pong, passeios, bebida, cerveja, e Deus mesmo, Ele não tem fome e não tem sede.
Mas por que para você, igreja, diz o profeta, por que você tem fome? Dia de domingo você poderia estar em sua casa, dormindo e fazendo todas essas coisas, e você levanta cedo, veste as suas crianças. Coisa linda, coisa linda. É ver famílias e mais famílias, pobres e outros com mais condição. Uns vêm de ônibus, outros vêm de carro. Uns vêm com um carro mais simples, outros vêm com um carro mais moderno, mas não importa. Todos vêm para o mesmo lugar comer do mesmo coxo. Todos vêm para o mesmo lugar beber da mesma água. E não tem essa coisa de quem chega primeiro bebe água limpa e quem chega depois bebe água suja. Não, a água está sempre límpida e todos que chegam, mesmo atrasado, mas chegam e bebe ainda água limpa. Igreja, por que tens fome? Por que tens sede? É o Pai tratando de te revelar esse segredo escondido. Há um segredo escondido que o mundo não consegue decifrar. Está escondido dos sábios entendidos. Por isso Jesus diz, graças te dou, ó Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos, escondeste esse segredo dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos, aos humildes, aos desprivilegiados, que às vezes não têm oportunidade de fazer um curso, de fazer uma faculdade, ou mesmo que fez, mas ainda continua humilde. Deus revela esses segredos para os desprivilegiados, desconhecidos, e não revela aos conhecidos, aqueles pseudos intelectuais aí da sociedade. Igreja, por que tens fome? Você não tem fome de um evangelho intelectual. Não, você não tem fome de uma mensagem de coach. Isso não alimenta você. Por que, igreja, você tem fome de um velho e antiquado evangelho pregado em um púlpito? Por que você tem fome de velhos e antiquados antigos hinos? Quando é cantado, você dá glória a Deus e alimenta a sua alma? O profeta de Deus responde, é o Pai tratando de te revelar-te esse segredo escondido. Agora, porém, tens permitido tantas coisas que tirem de ti isso, permites que teu trabalho, tua esposa, teu esposo, teus filhos, teus cuidados, tirem você disso. Eu me lembro da mensagem, o selo de Deus, ali no final, quando o profeta diz isso, teu serviço ficou em seu caminho, teu namorado ficou em seu caminho, alguém ficou em seu caminho e você não conseguiu chegar na terra. Alguém na jornada ficou em seu caminho e você não conseguiu chegar frente aos portais celestiais para receber o bem-vindo do Mestre. Oh, que tristeza vai ser isso. Você vai dizer, eu fui à igreja de vez em quando, esporadicamente eu fui à igreja, o trabalho ficou no meu caminho, minha namorada ficou no meu caminho, meu marido ficou no meu caminho, minha esposa ficou no meu caminho, por isso eu não cheguei. Oh, meu Deus, que tristeza, mas tarde demais. É bom que você analise isso hoje. Se há alguma coisa que está ficando em seu caminho, impedindo você comer do alimento que está no coxo, puro, santo, desta água da vida que está nessa talha, nesse lugar, nesta pedra purificadora. Se há alguma coisa que está impedindo, tire isso do seu caminho, em nome de Jesus. O objetivo dessa reflexão é que você consiga tirar qualquer coisa que está impedindo você entrar véu adentro e comer do maná da panela dourada, dourada de ouro, panela dourada de ouro. Você já foi em algum restaurante no mundo, em Dubai ou em qualquer lugar do mundo, que a panela ali da carne ou de qualquer guloseima é banhada de ouro? Não existe, não conheço.
Mas o cristão que entra véu adentro, sendo pobre, desprovido de condição financeira, ele come do maná da panela dourada, banhada de ouro. Então, por que tens fome, igreja? Por que você tem sede? É o Pai tratando-te de revelar esse segredo escondido. Está bem diante de nós. Se você pudesse ver, se nós pudéssemos ver o que está reservado para nós, com esses olhos naturais, o profeta diz, você seria crente aqui no tabernáculo pelo resto de sua vida. Mas se você não pode ver com os olhos naturais, mas vê com os olhos espirituais, você será um crente do tabernáculo pelo resto de sua vida. O que você precisa ver é com seus olhos espirituais o que está reservado para você, os tesouros escondidos que estão reservados para você. Por que tens fome? Por que tens sede? É o Pai Celestial tentando te revelar este segredo escondido. Deus bendito, Pai amado, eu oro em favor desta irmã e desse irmão que está ouvindo essa palavra com esta fome de alimentar-se, e vai deixar até um destaque aqui embaixo, nos comentários, vai dar um destaque, porque tem fome de ouvir e de compartilhar. Esse irmão que vai ouvir essa palavra e vai compartilhar com mais alguém. Por que isso? É o Pai Celestial tentando revelar esse segredo. E o Senhor tem revelado para ela, para ele e para nós. Senhor, abençoe esse irmão que está ouvindo com fé e orando com fé comigo agora. Esta irmã que crê que o seu dia vai ser divino, vai ser abençoado por conta da bênção desta reflexão, do Deus que está aqui neste canal de aproximação. Em nome de Jesus. E você terá um dia lindo, você terá um dia próspero, porque você tem fome e sede de justiça, por isso você é bem-aventurado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Junto à cruz, há lugar pra ti. Junto à cruz, há lugar. Na cruz, onde Cristo morreu, há poder de abrigar e salvar. Ali, meu Jesus, por amor, padeceu, amor tão imenso, mais vasto que o mar. Junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões. Salvou a milhões. E ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti.
Sem Jesus tu não podes andar. Vigor fluirás, vida plena has de ter, se em teu Salvador quiseres confiar. Junto à cruz, todos. Há lugar pra ti. Junto à cruz, há lugar pra ti. Salvou milhões. Levante uma mão para cima e cante assim: junto à cruz há um lugar para mim. Junto à cruz há um lugar para mim. Junto à cruz há um lugar para mim.